O céu de Recife estava coberto por nuvens pesadas, como se pressentisse a tempestade que estava prestes a acontecer. No hall de entrada do edifício Costa Arquitetura, o som dos saltos ecoava no mármore polido, misturando-se ao murmúrio contido de recepcionistas tensas. André Costa, de terno impecável e olhar frio, atravessou a porta giratória, sem desacelerar. Na mão, um contrato com um valor de 6 dígitos que ele estava prestes a fechar com um cliente internacional. Mas algo o fez parar, um som suave de risadas vindo do pátio lateral. Lá, ajoelhada na terra, com as mãos cobertas de pólen e um lenço simples prendendo os cabelos, estava Sofia Mendes. Ela conversava com uma senhora da limpeza, explicando pacientemente como replantar uma muda de jasmim. Ao lado, uma pequena caixa de ferramentas enferrujada e sacos de terra rasgados. "Você está sujando a entrada do meu escritório", disse André, a voz seca como pedra. Sofia levantou o rosto, surpresa, mas não intimidada. Seus olhos castanhos encontraram os dele com firmeza. "Estou cuidando de um jasmim que estava morrendo. Às vezes, para salvar algo, é preciso se sujar um pouco." André não respondeu. Apenas franziu o senho e entrou. Mas pela primeira vez em muito tempo, uma frase ficou ecoando na sua mente, e ele não sabia explicar o porquê. André Costa sempre foi visto como um homem de aço. Aos 41 anos, carregava no currículo prêmios de arquitetura em Nova York, Paris e Lisboa. O nome Costa Arquitetura estampava revistas internacionais e seus projetos eram disputados por magnatas e governos. Mas, por trás da fachada impecável, havia um homem que se isolara do mundo desde que Laura, sua esposa, falecera após uma batalha devastadora contra o câncer. A dor o endureceu. André passou a viver para os negócios, trabalhando até altas horas, recusando convites sociais e, mais grave, afastando-se da própria filha, Luísa, de apenas 8 anos. A menina fora diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Médicos, terapeutas e professores já haviam tentado de tudo. Medicamentos, terapia comportamental, aulas particulares, nada parecia funcionar. Luísa não conseguia ficar sentada por mais de 10 minutos e André, impaciente, via aquilo como falta de disciplina. O apartamento onde viviam, um dúplex de vidro e aço sobre a orla de Boa Viagem, refletia a frieza do dono. Linhas retas, cores sóbrias, silêncio cortante. Até o riso de uma criança parecia deslocado naquele espaço. A governanta, Dona Marta, era a única presença calorosa, mas seu jeito carinhoso raramente conseguia atravessar o muro invisível entre pai e filha. Sofia Mendes vivia a poucos quilômetros dali, mas em um universo completamente diferente. Aos 34 anos, dividia um pequeno apartamento no bairro de Santo Amaro com a avó, Dona Olívia, que sofria de problemas cardíacos. Formada em biologia, com especialização em botânica, Sofia sonhava em continuar suas pesquisas sobre terapias baseadas em plantas. Porém, quando o instituto onde trabalhava fechou por falta de verba, ela se viu obrigada a aceitar trabalhos temporários. Cuidadora de idosos, garçonete e, mais recentemente, manutenção e cuidado de jardins para empresas e residências. Apesar das dificuldades, Sofia carregava uma serenidade rara. Havia algo em seu modo de falar e ouvir que fazia as pessoas se sentirem vistas. Não era raro algum vizinho bater à sua porta pedindo ajuda para replantar uma hortinha ou identificar uma planta doente. Ela sorria e ajudava, sem esperar nada em troca. Foi durante um desses trabalhos que o destino entrelaçou suas vidas. A empresa de jardinagem para a qual Sofia prestava serviços terceirizados havia sido contratada para renovar a área verde do Costa Arquitetura. Enquanto ela limpava vasos e substituía plantas mal cuidadas, Luísa apareceu, curiosa. "Você está plantando flores?" perguntou a menina, aproximando-se com olhos brilhantes. "Sim." "Quer ajudar?" respondeu Sofia, estendendo uma pequena pá.
Luísa hesitou, mas acabou se ajoelhando ao lado dela. Durante mais de 1 hora, cavou, colocou sementes, regou. Pela primeira vez em meses, sua atenção ficou presa a uma única atividade. André chegou nesse momento vindo de uma reunião. Ao ver a cena, não viu conexão, não viu progresso, apenas desordem na frente do prédio. A reação seca dele naquele dia não surpreendeu Sofia. O que ela não sabia era que aquela breve interação com Luísa tinha plantado mais do que sementes no jardim. Nos dias seguintes, Sofia percebeu que a menina aparecia sempre que ela estava no pátio. Levava perguntas, mostrava desenhos de plantas ou apenas ficava em silêncio, observando. Dona Marta comentou, quase em sussurro. Você não imagina, Sofia. Ela nunca fica assim tão concentrada, nem nas aulas. Sofia sorriu, mas guardou para si a lembrança de suas pesquisas sobre horticultural therapy, o uso do cultivo de plantas para melhorar foco, reduzir ansiedade e desenvolver habilidades sociais. Ela não queria criar expectativas, mas algo lhe dizia que ali havia um caminho. Enquanto isso, André recebia pressões crescentes. Um cliente exigente ameaçava cancelar um contrato milionário devido a atrasos no projeto. E um concorrente misterioso parecia estar sempre um passo à frente, tentando sabotar suas negociações. No fundo, ele ainda não percebia que o maior desafio estava dentro de casa e que a solução poderia vir de onde menos esperava. A manhã começou com um telefonema ríspido. André, precisamos conversar. A voz de Marcelo, seu sócio, soava tensa. O projeto do resort em Porto de Galinhas está atrasado. O cliente deu um ultimato. Ou entregamos a proposta final até sexta, ou eles vão fechar com a concorrência. André apertou a ponta da testa. Ele sabia que a concorrência significava Moreira, associados, uma empresa que há meses vinha disputando clientes de alto padrão, usando táticas nada limpas para conquistar mercado. Ao desligar, olhou para a agenda. Reuniões, revisões de projeto, visitas à obra. Um cronograma impossível. No mesmo instante, um grito ecoou da sala de estar. Era Luísa. Não, eu não quero ir para a escola. A menina atirou a mochila no chão. Luísa. André caminhou até ela, irritado. Isso é inaceitável. A menina estava com o rosto vermelho, respiração acelerada. Dona Marta explicou. Ela disse que hoje tem prova de matemática. Não conseguiu estudar ontem. André, impaciente, pegou a mochila e colocou nas mãos da filha. No mundo real, ninguém vai esperar você estar no clima para fazer as coisas. Antes que pudesse reagir, Sofia entrou pela porta do serviço, carregando vasos de lavanda. Havia vindo para a manutenção quinzenal das plantas, mas congelou ao ver a cena. Posso falar com ela 1 minuto? Perguntou, olhando para André. Não é da sua conta. A resposta veio seca, mas Sofia não recuou. Talvez seja, se isso ajudar a sua filha. André hesitou, mas a expressão firme dela o desarmou por um instante. Sofia se ajoelhou diante de Luísa. Sabe o que a lavanda faz? Perguntou, mostrando a planta. O cheiro ajuda a acalmar a respiração. Vamos tentar? Luísa respirou fundo, e aos poucos os ombros relaxaram. Agora me conta. O que mais te preocupa na prova? Em poucos minutos, a menina confessava que ficava nervosa só de pensar que poderia errar. Sofia sugeriu transformar o estudo num jogo de caça aos números no jardim, onde cada resposta correta era associada a uma planta. André observava à distância, dividido entre ceticismo e algo que não queria admitir. Alívio. Mas a trégua durou pouco. Na tarde seguinte, André recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, mascarada por ruído, disse: se quer manter o contrato, cuide da sua casa. Dizem que certas pessoas andam se aproximando demais da sua filha. O sangue dele relau. Imediatamente pensou em Sofia. Quem era ela, afinal? Por que parecia saber lidar com Luísa melhor que ele? Decidiu agir. No dia seguinte, pediu à recepção que barrasse a entrada dela. Mas Luísa, ao descobrir, fez uma cena tão intensa que a escola ligou pedindo para ele buscar a filha mais cedo. Quero a Sofia,
gritou a menina no carro chorando. Você não entende, papai. Com ela eu consigo pensar. No fim da tarde, a pressão profissional e o colapso emocional da filha o obrigaram a reconsiderar. Chamou Sofia para uma conversa no escritório. Não sei quem você pensa que é, mas está criando uma dependência. Não, senhor Costa, respondeu ela. Firme. Estou criando um espaço onde ela consegue ser ela mesma. E por que faria isso? Porque é o que eu sei fazer. E porque ninguém deveria se sentir invisível dentro da própria casa. O silêncio que se seguiu foi denso. André respirou fundo, como se calculasse um risco de engenharia. Está bem. Temos um problema imediato. Minha filha precisa de foco, e eu não posso perder esse contrato. Se você realmente acredita que pode ajudar, terá uma semana, mas tudo sob as minhas regras. Uma semana, confirmou Sofia, mas sob uma condição, no jardim. André arqueou a sobrancelha, mas aceitou. E assim, de forma quase forçada, começava uma parceria improvável. Um milionário frio e uma mulher que via cura nas raízes das plantas. Nenhum dos dois sabia que, ao tentar consertar Luísa, também estariam mexendo em feridas que nenhum contrato poderia reparar. O jardim dos fundos do edifício Costa Arquitetura nunca havia sido tão frequentado. Sofia chegou cedo, carregando bandejas com mudas de ervas aromáticas. Alecrim, hortelã, manjericão. Luísa correu até ela, descalça, o cabelo preso de qualquer jeito. Hoje vamos plantar o quê? Perguntou a menina, com a respiração acelerada. Hoje vamos criar um caminho de aromas. Cada planta terá um cheiro diferente e no final você vai tentar adivinhar qual é qual, de olhos vendados. André observava de longe, com o laptop aberto sobre uma mesa de ferro. Enquanto fingia revisar plantas arquitetônicas, os olhos insistiam em seguir cada movimento da filha. Era raro vê-la tão concentrada. Entre uma risada e outra, Sofia guiava Luísa, ensinando como identificar as folhas pelo tato, como preparar a terra, como regar sem encharcar. Não havia pressa, não havia cobranças, apenas uma sequência de pequenos sucessos que, juntos, pareciam mudar algo dentro da menina. Um fragmento de memória começou a incomodar André. Tinha 6 ou 7 anos, quando o pai o obrigou a refazer dezenas de desenhos técnicos, noite após noite, até acertar cada linha. A perfeição é a única forma de respeito, dizia o velho Costa, um engenheiro severo. Não havia espaço para erros, nem para abraços. Sacudiu a cabeça, tentando afastar a lembrança. Mas a voz de Sofia o trouxe de volta. Quer tentar também, senhor Costa? Ele ergueu os olhos, surpreso. Não tenho tempo para isso. Talvez seja exatamente isso que está faltando, respondeu ela, com um sorriso discreto. No fim da manhã, Sofia guardava as ferramentas quando percebeu André olhando para um vaso de lavanda que ela havia colocado perto da porta do escritório. Essa planta, a minha mãe tinha uma igual na varanda, ele disse, quase num murmúrio. E o cheiro ainda te leva até lá, não é? Perguntou Sofia. André não respondeu, mas o silêncio dizia muito. Naquele mesmo dia, à noite, Sofia voltou para casa exausta. Encontrou Dona Olívia na poltrona, tricotando. Como foi? Perguntou a avó. Estranho. Sofia sentou-se ao lado dela. A menina, ela floresce com um mínimo de paciência. Mas o pai é como se tivesse medo de sentir. Dona Olívia sorriu com a sabedoria de quem já viveu demais. Medo é só saudade vestida de armadura. Enquanto isso, André tentava trabalhar, mas sua mente voltava sempre para o som das risadas no jardim. Ele lembrava de Laura, sua esposa, a única que conseguira suavizar sua rigidez. Desde que ela se foi, o apartamento parecia maior e mais frio a cada dia. Olhou para o quarto da filha. Ela dormia abraçada a um pequeno vaso de alecrim que Sofia lhe dera para espantar pesadelos. André não sabia se aquilo fazia sentido, mas, pela primeira vez em muito tempo, a menina dormia tranquila. 2 dias depois, Sofia recebeu um telefonema de Dona Marta. Senhor Costa quer que você venha. A Luísa está nervosa por causa de uma apresentação na escola.
Quando chegou, encontrou a menina sentada no chão da sala, rasgando as folhas do caderno. André, de pé, tentava convencer a filha a decorar o texto de uma vez por todas. Se você não se concentrar, vai passar vergonha amanhã, disse ele, a voz mais alta do que pretendia. Sofia se aproximou devagar. Posso tentar uma coisa? Sem esperar resposta, pegou algumas folhas coloridas e começou a desenhar plantas que correspondiam às partes do texto. Cada parágrafo vai ser uma planta. Vamos plantar o texto no seu jardim da memória. A menina, intrigada, largou o caderno e começou a participar. Em meia hora, estava recitando as primeiras linhas com um sorriso tímido. André assistia, incrédulo. Quando Luísa foi para o quarto, André permaneceu na sala. Onde aprendeu isso? Perguntou ele. Anos atrás, participei de um projeto em comunidades rurais. Usávamos o cultivo como ferramenta para alfabetizar crianças. Muitas não sabiam nem segurar um lápis, mas sabiam cuidar de uma semente. Sofia fez uma pausa. Não é só sobre ensinar, é sobre dar motivo para aprender. O olhar dele se demorou nela por alguns segundos, como se medisse não apenas as palavras, mas a convicção por trás delas. Mais tarde naquela noite, sozinho no escritório, André abriu uma gaveta onde guardava uma caixa de madeira. Dentro havia cartas de Laura, algumas fotos e um recorte de jornal. Jovem arquiteto pernambucano vence concurso internacional. Lembrou-se do dia da vitória. Laura estava na plateia, grávida de Luísa. Depois da cerimônia, ela disse: "Você vai ser um ótimo pai, porque sabe construir coisas sólidas." Ele fechou a caixa com força. No fundo, sabia que havia falhado naquela promessa. Enquanto isso, no apartamento de Santo Amaro, Sofia preparava chá de camomila para a avó. Ao servir, percebeu o álbum de fotos aberto sobre a mesa. Estava lembrando da sua mãe, disse Dona Olívia. Ela também tinha esse dom, fazer qualquer um acreditar que podia florescer. Sofia sorriu com melancolia. Sua mãe, professora de ciências, morrera cedo. Foi ela quem inspirou Sofia a estudar botânica e a acreditar que plantas podiam curar mais do que feridas do corpo. Às vezes me pergunto se vale a pena continuar, confessou Sofia. Eu não tenho mais laboratório, nem equipe, só tenho um jardim emprestado e uma criança que já está mudando por sua causa, completou a avó. No dia seguinte, André e Sofia se encontraram no jardim para mais uma sessão com Luísa. A manhã estava clara, com brisa leve. Enquanto a menina regava as plantas, André comentou, sem olhar diretamente para Sofia: "Ela dormiu bem ontem. Não lembro da última vez que isso aconteceu 2 noites seguidas." O corpo dela está respondendo. "Não é milagre, é cuidado", respondeu Sofia. Um silêncio confortável se instalou. Pela primeira vez, não havia tensão explícita entre eles. Apenas o som da água caindo da mangueira e o cheiro de hortelã no ar. André sentiu algo estranho. A vontade de prolongar aquele momento, mesmo tendo uma pilha de e-mails à espera. E foi nesse instante que percebeu que talvez Sofia não estivesse apenas ajudando Luísa, estava ajudando a quebrar um muro que ele nem sabia que tinha construído. A semana começou com a notícia de que a escola de Luísa havia convocado André para uma reunião urgente. "Senhor Costa, a situação é preocupante", disse a coordenadora pedagógica, com um tom diplomático, mas firme. "Sua filha se recusa a participar de certas atividades, especialmente quando envolvem números ou apresentações." André já estava preparado para um discurso defensivo, mas antes que ele pudesse falar, Sofia, que havia sido convidada como acompanhante terapêutica temporária, interveio. "Posso propor algo?" Olhou para a coordenadora. "Se a escola permitir, eu posso adaptar algumas tarefas para o formato de jardim experimental. Luísa aprende melhor quando pode ver e tocar." A coordenadora hesitou. "É uma escola tradicional, senhorita Mendes." "Tradicional não significa inflexível", retrucou Sofia. "Podemos começar com um projeto simples, de 1 semana. Se não funcionar, paramos." André não esperava que alguém peitasse a coordenadora daquele jeito. E, estranhamente, sentiu orgulho.
De volta ao escritório, no entanto, outro problema emergia. Marcelo, o sócio de André, entrou na sala com expressão carregada. A Moreira, Associados, conseguiu uma cópia do projeto do resort. Isso só pode ter vindo de dentro. André sentiu o estômago revirar. Uma fuga de informações significava não apenas perda financeira, mas também reputacional. Ele fechou a porta e baixou a voz. Quero que verifique todos os acessos, todos os funcionários. Durante os dias seguintes, André tentou equilibrar o caos profissional com as sessões no jardim. Luísa e Sofia trabalhavam lado a lado, construindo uma espiral de ervas para o projeto escolar. A menina calculava distâncias, organizava plantas por altura e necessidade de luz. Tudo sem perceber que estava aplicando matemática e ciências. Ela está usando ângulos e medidas, André explicou Sofia no intervalo. Está aprendendo sem sentir o peso da obrigação. Não sei se fico feliz ou preocupado, murmurou ele, mas admito, é impressionante. Um dos dias mais tensos veio quando uma tempestade tropical atingiu Recife. No meio da tarde, um telefonema. André, era Dona Marta, aflita. A escola cancelou as aulas e a Luísa ainda não voltou. Disseram que a van quebrou no caminho. Sans pensar duas vezes, André ligou para Sofia. Você está mais perto da rota da escola. Pode encontrá-la. Já estou saindo. Meia hora depois, no meio da chuva, Sofia encontrou a van encostada na beira de uma avenida alagada. Luísa estava encolhida no banco, assustada. Sofia tirou o casaco e cobriu a menina, guiando-a até o carro dela. Quando chegaram ao prédio, André as esperava no saguão. Ele agarrou a filha num abraço rápido, mas apertado, algo que raramente fazia. Obrigado, disse, olhando para Sofia. As palavras saíram com dificuldade, como se não estivesse acostumado a pronunciá-las. Naquela noite, enquanto Luísa dormia, André recebeu um e-mail anônimo. Uma foto de Sofia entrando na Moreira, Associados, datada de um mês atrás. A legenda dizia: Você realmente sabe com quem está lidando? O coração dele gelou. André encarou a tela do computador por longos segundos, o cursor piscando sobre a imagem anexada. Será coincidência? Pensou. Mas coincidências eram raras no mundo dos negócios. Um mês atrás, isso coincidia com o período em que Moreira, Associados, começou a apresentar propostas estranhamente semelhantes às suas. No dia seguinte, manteve a rotina com Luísa e Sofia, mas a observava de forma diferente, procurando qualquer sinal de duplicidade. Está tudo bem? Perguntou ela, percebendo a rigidez dele. Estou apenas pensando em um problema no trabalho. A resposta veio rápida demais para ser convincente. O problema não demorou a ganhar outra camada. Marcelo ligou no meio da tarde. André, preciso que venha à obra do resort. Tivemos um acidente e uma parte da estrutura cedeu. Ninguém se feriu, mas o cronograma foi para o espaço. André olhou para Luísa, que estava no jardim com Sofia. Ele não podia levá-la para o canteiro de obras, e deixar a menina sozinha estava fora de cogitação. Sofia, preciso pedir um favor. As palavras saíram com certa relutância. Pode ficar com ela hoje? Claro, respondeu, sem hesitar. Mas posso levar ela comigo para a feira de plantas? Acho que seria bom para ela ver outras espécies. André concordou, mas por dentro ainda remoía a imagem recebida. Horas depois, no canteiro de obras, a situação era pior do que ele imaginara. Prazos comprometidos, custos subindo e o cliente pressionando por garantias. Entre ordens e avaliações técnicas, André recebeu uma mensagem de Sofia. Consegue falar? É importante. Ligo imediatamente. O que houve? Acho que estamos sendo seguidos. A voz dela estava tensa. Desde que saímos da feira, um carro preto passou a nos acompanhar. Tentei mudar de rota, mas ele continua atrás. O estômago de André se contraiu. Onde você está? Perto da ponte da Boa Vista. Vá direto para o estacionamento do meu prédio. Estou indo agora. 15 minutos depois, André chegou a tempo de ver o carro preto se afastando.
Luísa estava segura, mas agarrada ao braço de Sofia, o rosto escondido. Você está bem? Perguntou ele à filha. Eles ficavam olhando, disse ela, quase chorando. André olhou para Sofia e pela primeira vez percebeu que talvez o e-mail e a foto tivessem outro propósito: semear desconfiança. Precisamos descobrir quem está por trás disso, disse ele, mas para si mesmo, e rápido. No dia seguinte, André e Sofia se encontraram cedo no jardim. A tensão era palpável, mas havia também uma aliança tácita. Eu vi sua expressão ontem, disse ela. Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com o seu problema no trabalho? André hesitou, mas decidiu não mentir. Recebi uma foto sua entrando na Moreira, Associados. Sofia suspirou, quase aliviada por poder explicar. Isso foi uma consulta. Antes de começar a trabalhar aqui, procurei clientes em potencial para o meu serviço de jardinagem. Fui ao escritório deles oferecer manutenção de áreas verdes. Nunca me responderam. Ele a observou, procurando qualquer traço de falsidade. Mas os olhos dela eram claros e firmes. Se for verdade, alguém está tentando usar você para me atingir. Então vamos encontrar essa pessoa, disse ela, simples assim. Nos dias seguintes, começaram a cruzar informações. Sofia lembrava de um homem que esteve na feira, fingindo interesse por mudas de orquídeas e que também aparecera perto da escola de Luísa. André pediu a um amigo da polícia para verificar as câmeras de segurança. Paralelamente, o projeto escolar de Luísa avançava. A menina preparava uma apresentação sobre como as plantas podem ensinar matemática. André assistiu a um ensaio e pela primeira vez não fez críticas. Estou orgulhoso de você, disse, e viu os olhos da filha brilharem. Naquele momento entendeu que, independentemente de contratos ou concorrentes, havia algo muito maior em jogo: reconstruir a confiança daquela menina. Mas o inimigo ainda estava lá fora, esperando o momento certo para atacar. O dia da apresentação de Luísa chegou. A sala de aula estava cheia de pais e professores. As crianças em fila aguardavam sua vez de falar. Senhor Costa, quer sentar aqui na frente? Ofereceu a coordenadora. André olhou para Sofia, que já estava ajudando a ajustar os últimos detalhes do painel de Luísa. Ela sorriu, encorajadora. Quando a menina começou, algo mágico aconteceu. Sua voz era clara, segura. Ela mostrava a espiral de ervas que haviam criado, explicando como mediram distâncias e calcularam o espaço. Ao final, aplausos preencheram a sala. André sentiu um nó na garganta. Mas a celebração foi interrompida. Ao sair, André notou um homem parado ao lado do portão da escola. Era o mesmo que Sofia descrevera na feira. Ele segurava o celular, aparentemente tirando fotos. Fique com ela, disse André a Sofia. E foi direto em direção ao homem. Quem é você? Perguntou, com a voz baixa e ameaçadora. Só um cidadão curioso, respondeu o homem, dando um sorriso torto antes de se afastar. André o seguiu por alguns quarteirões, mas perdeu de vista quando o homem entrou num carro preto com vidros escuros. Naquela noite, Marcelo trouxe notícias piores. Confirmamos. Houve invasão no servidor. Alguém acessou os arquivos do projeto usando uma senha temporária emitida para a manutenção do jardim. André Gelou, você está dizendo que... Estou dizendo que, tecnicamente, a senha estava vinculada ao contrato da empresa que emprega a Sofia. Foi como levar um soco no estômago. André não queria acreditar, mas as peças pareciam se encaixar de forma cruel. Ele decidiu confrontá-la na manhã seguinte. Quando ela chegou para trabalhar, ele estava no jardim, esperando. Preciso que me diga a verdade. A voz dele era fria, mas os olhos denunciavam raiva e decepção. Você usou o acesso para roubar meus arquivos? Sofia deu um passo para trás, chocada. Como pode pensar isso? Porque tudo aponta para você. Ele ergueu a voz. O contrato, a foto na Moreira, associados, agora a senha. André, se eu quisesse te prejudicar, não estaria aqui ajudando sua filha todos os dias. Talvez fosse parte do plano. Essas palavras cortaram mais do que qualquer acusação direta. Sofia respirou fundo, mas as lágrimas ameaçavam cair. Sabe de uma coisa? Se você não consegue confiar,
Não posso ficar. Ela recolheu as ferramentas, entregou a chave do jardim e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, o apartamento parecia ainda mais silencioso. Luísa recusou o jantar e se trancou no quarto. André sentiu, talvez pela primeira vez, o peso real de perder algo que importava. 2 dias depois, o golpe final veio. O cliente do resort cancelou oficialmente o contrato, citando falta de segurança e profissionalismo. Quando André pensava que nada poderia piorar, recebeu uma mensagem anônima. Se quiser sua filha de volta inteira, venha sozinho ao armazém no Porto, amanhã às 20h, e deixe o celular em casa. O armazém no Porto estava quase às escuras, exceto por um lampião solitário pendurado no teto, balançando com o vento salgado. André entrou, cada passo ecoando no chão de concreto. "Estou aqui", gritou, a voz carregada de tensão. Uma figura saiu das sombras, o mesmo homem que ele havia visto na escola. Ao lado dele, Luísa, com as mãos amarradas, mas aparentemente ilesa. "Soltea agora." André avançou, mas o homem ergueu uma faca pequena, pressionando-a contra o braço da menina. "Calma", disse o sequestrador. "O seu problema não é comigo, Costa. É com Moreira. Ele quer que você desista de todos os contratos grandes e talvez reconsidere sua posição no mercado. E por que envolver minha filha? Porque é a única coisa que pode fazer você ouvir." Um som metálico veio de trás das caixas. O homem olhou para o lado, desconfiado. De repente, uma sombra surgiu por trás dele. Sofia. "Larga ela!" gritou, e com um movimento rápido, derrubou um vaso de cerâmica que havia sobre uma prateleira. O barulho fez o homem se virar, e André aproveitou para avançar, arrancando a faca da mão dele. Em segundos, Luísa estava nos braços do pai, chorando. Sofia pegou o celular do bolso e mostrou rapidamente. "Liguei para um amigo da polícia antes de vir. Eles estão a caminho." O sequestrador tentou correr, mas foi contido por 2 agentes que entraram no armazém segundos depois. Enquanto os policiais levavam o homem, André olhou para Sofia, ainda ofegante. Como você sabia que estávamos aqui?" "Recebi a mesma mensagem que você. Mas ao contrário de você, não vim sozinha", respondeu ela, com um tom que misturava ironia e alívio. "E investiguei. Aquele homem é ex-funcionário da Moreira Associados. Foi pago para invadir seu sistema usando a senha da empresa de jardinagem, justamente para me incriminar." André sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. "Oi, errai com você." "Sim, errou." Ela cruzou os braços. "Mas não estou aqui para ouvir desculpas agora. Estou aqui porque Luísa precisava." No carro, a caminho de casa, Luísa segurava firme a mão do pai e com a outra a de Sofia. Era como se não quisesse soltar nenhuma das 2 âncoras que a mantinham segura. Em casa, depois de colocar a filha para dormir, André encontrou Sofia na varanda, olhando o mar ao longe. "Obrigado. Não apenas por hoje, mas por tudo o que fez pela Luísa", disse ele, com sinceridade. "E por mim também." Sofia o encarou, e por um momento o silêncio entre eles não era de acusação, mas de algo novo, mais suave. "André, você constrói prédios incríveis. Talvez esteja na hora de construir algo mais difícil, pontes. Entre você e sua filha. Entre você e qualquer um que você tenha deixado de fora." Ele assentiu, sentindo que aquelas palavras ficariam com ele por muito tempo. Dias depois, com a ajuda das autoridades, a ligação entre Moreira, Associados e o sequestro foi comprovada. O nome de André foi limpo, e a imprensa noticiou a tentativa de sabotagem. No entanto, para ele, a verdadeira vitória estava no café da manhã de domingo. Luísa e Sofia no jardim, plantando novas mudas. E ele, pela primeira vez, com as mãos na terra, aprendendo a plantar lavanda. "Não acredito que está mesmo sujando as mãos", brincou Sofia. "Algumas coisas valem a sujeira", respondeu ele, com um sorriso raro. E enquanto o aroma da lavanda começava a se espalhar, André percebeu que, finalmente, estava aprendendo a cultivar não só plantas, mas também laços que poderiam durar a vida inteira.
O sol de Recife parecia mais suave naquela manhã. André estava no escritório, mas desta vez não revisava projetos. Estava redigindo uma carta de agradecimento à equipe policial que havia resgatado Luísa. Marcelo entrou, batendo de leve na porta. O cliente do resort reconsiderou. Disse que, depois de ver a repercussão na imprensa e entender que você foi vítima, está disposto a retomar as negociações. André fechou o laptop, mas não com o mesmo entusiasmo de antes. Vamos retomar, sim, mas sem a pressa de antes. Tenho outras prioridades agora. Marcelo arqueou uma sobrancelha, surpreso. Essa é nova. Acho que estou aprendendo a não medir tudo em números. Naquela tarde, ele foi até o jardim onde Sofia trabalhava com Luísa. A menina mostrava orgulhosa as novas mudas de girassol que haviam plantado para um projeto da escola. Papai, sabia que os girassóis seguem o sol o dia todo? Disse ela, animada. É mesmo? André se abaixou para ficar à altura dela. Então acho que preciso aprender com eles, seguir o que me aquece. Sofia sorriu discretamente, mas continuou focada no trabalho. Desde o sequestro, a relação entre eles estava mais aberta, porém ainda havia feridas para cicatrizar. Alguns dias depois, André convidou Sofia e Dona Olívia para jantar em seu apartamento. A mesa estava posta com simplicidade, mas havia um arranjo de lavanda no centro escolha dele. Durante o jantar, Dona Marta comentou: Senhor Costa, faz anos que não vejo essa casa tão viva. André respondeu, olhando para Luísa e Sofia: casas são só paredes, até alguém trazer vida para dentro. Depois que Luísa foi dormir, André e Sofia ficaram na varanda. O som distante das ondas preenchia o silêncio confortável. Sabe, disse ele, quando penso no que poderia ter acontecido, percebo que não tenho como agradecer o suficiente. Você já agradeceu. Agora é continuar, respondeu ela. O mais difícil não foi o sequestro, foi você se abrir para mudar. Ele riu de leve, e eu achando que estava te contratando só para cuidar de plantas. Eu cuido de raízes, de todos os tipos, disse ela, com um brilho no olhar. Nesse momento, André sentiu que talvez houvesse espaço para algo mais entre eles, mas sabia que isso teria que crescer devagar, como qualquer planta bem cuidada. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente à vida dos Costa. André passou a organizar sua agenda para ter manhãs livres 2 vezes por semana, dedicadas exclusivamente a atividades com Luísa. Às vezes iam ao jardim de Sofia, outras à praia, colecionar conchas e medir o tamanho das ondas, um jeito criativo que a menina inventou para estudar matemática. A governanta, Dona Marta, observava tudo com um sorriso que não conseguia esconder. Eu disse que um pouco de paciência faria milagres, comentou ela a Sofia, numa tarde em que André e Luísa voltavam cobertos de areia e risadas. Sofia apenas assentiu, sabendo que aquele milagre não foi instantâneo. Foram dias de resistência, depois de abertura e, por fim, de entrega. Em paralelo, o caso contra Moreira, Associados, avançava. A polícia conseguiu provas suficientes para processar a empresa por sabotagem e extorsão. O homem que sequestrara Luísa confessou ter sido pago para incriminar Sofia. Quando André contou a notícia a ela, o alívio foi visível. Agora seu nome está limpo, disse ele. Sempre esteve. Só precisava me acreditar, respondeu, com firmeza. Numa manhã ensolarada, André convidou Sofia para visitar um terreno nos arredores de Olinda. Era um espaço amplo, com árvores frutíferas e vista para o mar. O que acha? Perguntou ele. Pensei em transformar isso num centro comunitário, com um grande jardim terapêutico. Sofia o olhou, surpresa. Você quer investir em horticultura terapêutica? Quero investir em coisas que façam sentido. E acho que você é a pessoa certa para liderar isso. Por um instante, ela não respondeu. O vento balançava os cabelos e os olhos dela pareciam medir não o terreno, mas a sinceridade dele. André, se está falando sério, vai ser um trabalho enorme. Construir algo sólido sempre é, disse ele, repetindo, sem perceber, uma frase que Laura lhe dissera anos atrás.
O projeto começou a tomar forma. Sofia organizou oficinas, voluntários e até uma pequena estufa para a pesquisa. Luísa tinha seu próprio canteiro, onde plantava girassóis e lavandas e adorava mostrar às visitas seu laboratório de flores. Meses depois, na inauguração oficial, André fez um breve discurso. Não era sua zona de conforto, mas as palavras vieram com naturalidade. Este lugar não é sobre negócios ou arquitetura, é sobre pessoas. Sobre lembrar que nada cresce sozinho, nem plantas, nem laços. Ele olhou para Sofia e para a filha, e um sorriso genuíno se formou. Depois da cerimônia, Luísa puxou o pai pela mão. Papai, agora você entende por que as plantas seguem o sol. Entendo. Porque elas sabem onde encontrar calor e luz. Ele se abaixou, abraçando-a, e eu também aprendi. Sofia observava a cena de longe, mas o olhar de André a encontrou. Não precisaram dizer nada. Sabiam que aquela história ainda estava em construção, mas agora com raízes profundas e espaço para florescer. O fim de tarde pintava o céu de Recife com tons de dourado e rosa. No jardim do novo centro comunitário, crianças corriam entre canteiros de ervas, suas risadas se misturando ao som do mar distante. André estava de joelhos, ajudando Luísa a replantar um pé de manjericão que havia murchado com as últimas chuvas. Está vendo, filha? Às vezes, mesmo quando cuidamos bem, as coisas enfraquecem. Mas se damos atenção, se replantamos no solo certo, elas podem se recuperar. Igual a gente? Perguntou Luísa, com um sorriso tímido. André parou por um instante, tocado pela simplicidade daquela pergunta. Exatamente igual. Um pouco mais afastada, Sofia observava a cena. Desde o sequestro, a relação entre pai e filha tinha se transformado profundamente. Não havia mais o silêncio frio de antes. Agora havia conversas, risadas, pequenas tradições inventadas no dia a dia. Quando André se aproximou, trazendo Luísa pela mão, Sofia estava ajeitando um vaso de lavanda. Não importa onde eu vá, essa planta sempre vai me lembrar de você, disse ele. E eu sempre vou lembrar que até as pessoas mais duras podem florescer, respondeu ela, sem desviar o olhar. O sol se punha, projetando sombras longas sobre o gramado. As últimas crianças iam embora com seus pais, levando pequenas mudas embrulhadas em papel jornal. O centro comunitário estava silencioso, exceto pelo som suave do vento passando pelas folhas. André caminhou até o portão e o fechou. Voltando-se para Sofia, disse: sabe o que mais aprendi nesses meses? Que amar não é perder o controle, é escolher compartilhar. Sofia sorriu. E que a paciência é como a água. Sem ela, nada cresce. Ele riu baixo. Acho que vou precisar de muito mais água então. Felizmente, isso eu tenho de sobra. Ficaram ali por alguns segundos em silêncio, enquanto Luísa corria pelo jardim, tentando capturar o último raio de sol com as mãos. André sabia que a vida ainda traria tempestades nos negócios, na família, no coração. Mas também sabia que, agora, tinha raízes firmes e companhia para enfrentar qualquer estação. Ao se despedirem naquela noite, Sofia deixou sobre a mesa do escritório dele um pequeno envelope. Dentro havia uma única semente e um bilhete. Para plantar quando sentir que está pronto para começar algo novo. André segurou a semente na palma da mão. Não era apenas uma planta esperando germinar. Era um lembrete de que até o menor gesto pode crescer e transformar tudo ao redor. E pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu imaginar não só o próximo projeto arquitetônico, mas também o próximo capítulo da vida que estava construindo. No jardim, sob a lua crescente, uma lavanda recém-plantada exalava seu perfume suave. Era o cheiro da mudança, da cura e da promessa de que, quando se aprende a cultivar com amor, nada é impossível de florescer.